E deixa eu contar uma curiosidade para vocês, já que a gente está falando do Dia da Mentira, né? Entendendo um pouquinho até que ponto essa mentira é uma brincadeira ou que essa mentira é verdade. Então, para todo mundo, né? Para a curiosidade, o dia 1º de abril, ele é conhecido como o Dia da Mentira, uma data em que as pessoas fazem brincadeiras, tentando enganar umas às outras. Mas você sabe como surgiu essa tradição? No Brasil, a tradição de pregar peças na data se iniciou em 1828, com o jornal impresso mineiro A Mentira, que trouxe no dia 1º de abril, na capa da sua primeira edição, a notícia da morte de Dom Pedro I. A verdade é que Dom Pedro faleceu muitos anos depois, mas a brincadeira se popularizou e desde então se espalhou pelo país. Muito legal, eu não sabia. Muito legal. Achei maravilhoso, Carlinha. Boa produção da Liane. Não, a Lê é danada. Você pergunta pra ela tudo como surgiu. Ela é danada. Né, Lê? Beijo pra Lê. Lê hoje não tá aqui no estúdio, mas beijo pra Lê, porque ela realmente arrasou. Carlinha Brandão tá aqui, gente. A gente tá falando dessa questão da mentira. E você tava dizendo que em algumas situações, antes até da gente começar com a nossa dinâmica, algumas situações, a mentira pode ser uma forma delicada de agir e que você descobriu que você pode ser Nobre. nobre. Aprendi há muitos anos, porque eu sempre fui muito sincera. E minha mãe também me ensinou esse jeito mais sincero de ser. E eu falava, não é possível que eu vou ter que agora aprender a mentir? Pois é. Porque não é possível. Aí eu aprendi há mais de 25 anos e é uma questão da gente começar a entender. Carol chega pra mim e pergunta, Carlinha, fez esse macarrão pra você, tá gostoso? E, por exemplo, pode estar horrível. Eu vou falar, tá horrível? Carol, isso aqui tá horrível. Não, você preparou com todo cuidado, fiz pra você. Então eu poderia dizer, Carol, tá bom, mas eu faço diferente. O meu carbonara, eu ponho assim, assado, de tal jeito. Depois você experimenta. Levar de um jeitinho Que você não mentiu, Entendi. você não foi hipócrita Sim. e você foi sincero de uma certa forma. Né? É igual Eu quando posso vai numa perguntar, loja comprar uma roupa e tá experimentando. Nossa, tô bonita hoje, Carol. É. Você pode falar, você pode pensar, Carla, essa roupa não caiu bem em você. Mas você pode falar, Carlinha, eu tenho uma roupa dessa cor de blusa aqui com vermelho, vai ficar muito melhor, hein? Na próxima Que eu experimenta. uso, de repente, de outro jeito. Entendi. E aí você pode dar um jeito de ser mais... a gente mente muitas vezes para ser aceito. Também. Então é uma forma da gente aprender a ser nobre. Porque quanto mais a gente mente, mais a gente se enrola. Essa é uma frase do meu marido. Aliás, eu vou contar, a gente tem uma enquete pra mostrar pro pessoal de casa, mas você sabe o que ele diz? Gente, mentir é tão difícil, porque quando você fala a verdade, você não tem que ficar lembrando o que você falou pra cada uma dessas pessoas. Eu concordo. A verdade absoluta, ela é sempre a verdade. Imagina, quem fica contando um monte de mentira, você contou uma pra essa pessoa. Aí pra outra você contou Concordo. outra. Aí pra outra você contou. Aí quando você viu, você fala assim, mas pera, qual dessas versões é a verdade? E provavelmente ele é um cara que tem uma paz de espírito muito maior do que muita gente, teu marido. Porque ele tá ali tranquilo, vivendo o agora, sem ficar se preocupando se no passado ele contou pra tal pessoa tal coisa. Exatamente. Ou pra aquela outra pessoa aquela outra coisa. Isso desgasta a gente, tira uma energia da gente. Verdade. E a gente acaba ficando em prol de coisas que a gente não está vivendo no agora, né? E não lembra nem pra quem contou, gente, porque o tempo, além de tudo, passa. E a exato. pessoa que ouviu, não esquece. Já pensou? Aí vem a fofoca, hein? Aí vem a fofoca. Vamos colocar na tela essa enquete? Muito legal, olha lá. A gente fez as nossas mídias. E aí, uma mentira já te prejudicou? 73%, olha lá, sim. E 27% não. Agora eu vou dizer uma mentira que eu acho que não prejudica em nada, não. E que ela é quase que constante na minha vida, que eu contei pra Glaucia mais cedo. Sabe quando seu marido tá te esperando e você tá indo de outro lugar? Sei. Aí ele fala assim, você já saiu? Você tá chegando? Aí você fala assim, tô quase chegando, só que você nem saiu. Sei, é mais ou menos Carol. isso. Mas também, aí é uma questão de uma harmonia entre um casal, um filho com uma mãe. E ele já sabe, né, Carol? Acho que ele já sabe. Ele Não, já e agora sabe, com esse né? tanto de aplicativo que tem, que todo mundo sabe onde está todo mundo, agora a mentira agora não dá mais certo. Ele já sabe que você tem esse jeitinho. Mas durante anos já deu. Funcionou, né? Funcionou, porque eu sou baladeira, então, tipo assim, eu sou a última a ir embora. Sério? Eu demoro pra despedir de todo mundo, porque eu nunca quero, sabe, eu sou inimiga do fim. Sim. Então ele fala, já saiu daí? Ah, já? Você entendeu? E muitas vezes era mentira. Mas esse tipo de mentira é a mentira do 1º de abril. Exatamente. É a mentira que não faz mal pra ninguém. É verdade. Não é uma mentira que vai afetar a vida de alguém. Você não mentiria se ele tivesse machucado, se você não tivesse deixado comida para o seu filho. Sim. Ou coisas sérias. É uma mentira sincera. Sincera. Tem uma música, né? Mentiras sinceras me interessam. É. Carlinha sabe todas as músicas. Vamos começar com a nossa dinâmica, Bora. então, que daqui a pouquinho tem mais, hein? A Fê lá na rua ouvindo a galera. Vamos lá. Primeira pergunta. Pergunta que não quer calar, você que tá aí.
Por que as pessoas mentem? Por que você mente? Em tese, quando é uma mentira de verdade, teoricamente, uma mentira que pode afetar a vida de alguém, é porque você não consegue se encarar, se enxergar, você não consegue se posicionar, você tem medo de não ser aceito se você falar a verdade. Quando a pessoa é muito autossuficiente, você pode reparar que ela fala. Você fala, nossa, eu nunca falaria como ela. E ela chega e fala, gente, eu não fui, não foi possível, eu estava com sono, dormi mesmo. E ela assume e tá tudo certo. E daí pra frente, outras mentiras. Você quer dizer que você não tá gostando daquele tipo de comportamento de alguém, que a pessoa te magoou. Qual é o problema de falar? O brasileiro tem muito essa coisa de se esquivar, de disfarçar, de mentir e não se mostrar. A gente percebe que até por cultura o europeu é mais direto. É verdade. Quando a gente interage com pessoas da Europa, europeias, elas até chocam muitas vezes a gente, porque elas contam assim, não gostei. Você fala, caramba. Então é muito do comportamento do brasileiro. Entendi. Então muitas vezes a gente percebe que a gente vai se enrolando em pequenas mentiras, E eu acho que assim, com rede social e com tudo que a gente está vivendo... Aí piorou, né? Exponencialmente. Né? Aí então... Porque aí a pessoa vive uma... Aí também tem a mitomania. Vou falar uma coisa que é muito séria. Aí é uma doença. A mitomania é uma doença onde a pessoa ela cria o hábito de mentir na vida. E aí, quanto mais ela mente, ela acredita na mentira dela. Ela não está achando que está errada. Ela acredita que ela pode ser rica e não tem um tostão. Ela pode acreditar que ela, sei lá, que ela é médica, como a gente vê, e a pessoa nem formada é. E atende pessoas e convence pessoas. E hoje a rede social ajuda bastante nesse tipo de coisa, né, Carol? As pessoas compram muito facilmente mentiras que estão ali, basta ter bastante seguidores, que às vezes a pessoa que tem menos não é tida com mais respeito do que essa que tem mais. E a gente tem que começar, como eu sempre digo, a ver, não acreditar em guru. Eu concordo 100% com você. É. Vamos para essa pergunta? Vamos. Como lidar com a mentira? A moça que estava lá embaixo com a Fernanda falou que se sentiu prejudicada, que ela foi procurar para poder tirar a limpo que estava acontecendo com ela. Ok, mas se a gente perceber que muitas vezes a gente também, tendo confiança em quem a gente não deve perder energia indo procurar coisa que não te interessa, que não vai adiantar em nada da sua vida. Muitas vezes eu falo... Eu virei psicanalista de Uber, falar a verdade. Porque eu quebrei o braço, então eu pego muito Uber. Então eles começam a se soltar, a comentar, a conversar e me pedem opinião. Então eu percebo que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a dizer para a esposa o que sentem, a dizer para o marido o que está pensando, a não falar a verdade. E eu sou a primeira a falar. Arrisca falar. Fala a verdade. Arrisca fazer. Arrisca ir atrás dos seus sonhos. Porque a pessoa feliz não enche o saco, Carol. É uma regra básica da vida. Isso é ótimo, é verdade. Pura verdade. A pessoa que é feliz, ela não quer ter o que você tem. A pessoa feliz não fica brava. Eu falo assim, você pode mudar com o que eu te falei. A minha vida não vai mudar em nada se você não fizer o que eu te dei de dica. Exatamente. A sorte é sua se você aproveitar. Então é como aquelas pessoas que falam, tô indo na academia, ela tá só pagando, né? E não tá indo. Tô indo na terapia, mas ela não aplica nada do que a terapeuta fala, não adianta nada. A mesma coisa é assim, a mentira. Você acredita nela, né? É a falta de coerência. E ó, o nariz cresce, que eu adorei o nosso Pinóquio aqui. Muito bom. É uma forma que foi criada, né? E a gente trouxe da nossa infância para você ensinar as crianças a não mentir. Então o Pinóquio, quando ele mentia, o nariz crescia. E você falava pro filho, pra filha, ó, vai ficar igual o Pinóquio, hein? Eu vou descobrir se você mentir. Era uma forma de coibir a criança, né? De falar uma mentira. Mas é claro que todo mundo, quando era criança, quebrou um vaso da mãe, comeu uma coisa escondida, roubou o doce da geladeira de alguém, falou não fui eu. Então, assim, tudo é uma forma como você é criado. Se você leva uma baita de uma surra, isso não educa. Se você conversa com seu filho e fala, nossa, aquele doce eu guardei com tanto carinho para comer depois do jantar, ela vai nunca mais ela vai repetir. Eu concordo com você. É exatamente assim, na naturalidade. Se por empatia ela sentir a sua dor, ela vai aprender. Se você berrar, se você bater, ela não vai aprender nada. Ela vai ter uma dor que ela muitas vezes vai querer repetir inconscientemente. Perfeito. A análise dela é incrível, né, gente? Eu amo. Vamos voltar, então, lá com Fê lá, pra gente ver a galera, como é que tá aí, Fê? O que o povo tá falando desse dia 1º de abril? Bom, o pessoal aqui tá bastante interessado no assunto. Eu encontrei com o Arthur e eu quero saber do Arthur até que ponto uma mentira pode ser benéfica, Arthur? Olha, eu não acredito com 100% de certeza que a mentira pode ser benéfica,
Mas eu acho que tem umas situações que é melhor você dar uma omitida, talvez, para não ser tão chato com alguém ou tão desrespeitoso. Deselegante, não é? Falamos já sobre isso. Quando que você mentiria para não soar deselegante? Eu acho que para uma pessoa que eu goste bastante, que tenha feito algo ali com carinho e eu não tenha gostado muito, talvez uma omitida seria a melhor opção do que a mentira, para não ficar uma situação chata. É, pode ser. Bom, Ilan, eu quero saber, você por acaso mentiria para alguém se uma pessoa te perguntasse se ela está com um mau hálito, por exemplo? Não, se ela perguntou, ela quer saber, eu vou responder, né? Pra que eu vou mentir se a pessoa me perguntou? Eu acho que pode ser pior se eu mentir e ela continuar com mau hálito, baforando na galera, sabe? Com certeza. Agora conta pra mim. Qual foi a mentira que você contou, assim, por exemplo, na escola, nos estudos? Ai, não tá afim, não fez aquele trabalho, não tá afim de ir, ou não pode ir porque não vai cumprir com a sua parte. Já contou uma mentira nesse sentido? Tipo, mãe, tô com febre, tô com dor de barriga. Eu tentava enrolar meus pais e não dava certo, né? Quando você mente, você tem que ser responsável pelo que você tá falando, porque você vai ser cobrado depois, né? Exatamente. A gente até pode mentir, né, Ilan? Mas depois... Tem que mentir bem. Tem que mentir bem e depois tem que arcar com as consequências. Muito obrigada, Ilan. Muito obrigada, Arthur. E ó, é com você aí do estúdio. Eu ainda tô ilesa, hein? Não menti, não. Obrigada, Fê. Essa tem que mentir bem, foi boa. Essa tem. Mas você sabe que eu ator, me... né? Ator mente É, bem. é verdade. É a profissão dele. É verdade. Vai ser ator. Agora eu me lembrei de uma, já que a gente tá falando negócio de gentileza, que meu marido faz assim, às vezes eu me arrumo e tal, aí eu falo assim, ai amor, gostou? Ele falou, prefiro, Nobre. aí eu Ele é muito fala a sábio. outra, É nobre. prefiro, Tá sem, outra. agora você fala, a outra, tipo assim, não, Sim. gostei não, mas eu prefiro, sempre essa palavra, É muito bom, prefiro, é muito aí bom. agora eu já tô me ligando o que isso significa, não vou mentir, mas vou ser gentil. Não vai ser hipócrita e ele Exato. vai ser sincero. E na maioria das vezes eu falo, ai, acho que ele tá certo. Tá certo. Aí troco e falo, Eu, uma vez, respondendo ao Arthur, que estava lá embaixo com a Fernanda, eu vi uma entrevista de várias vezes, já vimos 4 atores que tentam entrar em grandes emissoras, e aí tem um questionário. Você sabe andar a cavalo? Você sabe nadar? Você sabe... E aí eles aprenderam a escrever sim para tudo, para não perder a oportunidade. puxa. Só que muitos contam que depois chegam no set e tem que fazer um negócio que eles nunca fizeram na vida. Teve uma que eu vi que ela falou que ela teve... Ah, foi a Ellen Ganzaró. Não, a Ellen Roche. Ela teve que se jogar de um toboágua e quase se afogou. Você tá brincando? Verdade. Aí veio um salva-vidas salvá-la, porque ela falou que sabia nadar. Você tá brincando? Então, é verdade isso. Então as mentiras também, por um motivo especial, importante, conseguir, né, muitas vezes algo que a gente quer muito, mas que Tem vai um ter a rebote. consequência, vai ter o rebote. Exatamente. Vai ter a consequência. Agora, a gente tem mais uma frase, mais uma perguntinha aqui, que é: quando a mentira se torna um problema? Para quem mente e para quem convive com essa pessoa. Porque a partir do momento em que alguém mentiu pra você, você começa a olhar pra ela com desconfiança. Até o Serginho falou, o maquiador, seu maquiador maravilhoso. Beijo, Ele Serginho. falou, a pessoa que mente é aquela pessoa que não consegue se gostar também, né? Porque a pessoa que se gosta, ela quer que as pessoas gostem dela. A primeira coisa que ela faz é ela ser autêntica, ser ela mesma. Pra você gostar dela exatamente como ela é. Sim. Se você vier falar mal de alguém pra mim, eu falo, ela vai falar mal de mim pra outra pessoa. É uma regra básica da vida, né? Se você tem a mania, o hábito de mentir para pequenas coisas e outra pessoa percebe, é muito fácil de perceber que isso vira uma coisa daquela pessoa, né? Então, nada melhor do que a gente ser coerente com a gente mesmo. Eu falo que a gente tem que pensar, fazer e sentir em sintonia pra gente ser feliz. Se você desviar, não é o outro que vai se ferrar, é você mesmo. Mas as consequências, Graves. eu acho que elas sempre vêm, né? No fundo, parece que aquela mentira, ela sempre vai ser descoberta. Eu tenho um hábito não de é? falar Pra uma quem tem coisa hábito de assim, né? mentir. Porque a psicanálise fala que a mentira é justo daquela pessoa que não quer se ver. Mas realmente, às vezes uma mentira repetida várias vezes, tem essa regra, ela vira uma verdade. E às vezes uma pessoa passa uma vida inteira com uma mentira e ela, né, tem que segurar aquilo. Só que o que acontece? Às vezes a gente não vê o quanto ela sofre. Para a sem sociedade, do lado de fora de casa, ela Claro. parece estar ótima, mesmo tendo feito altas coisas erradas. Só que dentro da cabeça dela, da casa dela, quando ela põe a cabeça no travesseiro, a gente sabe que a realidade não é tão fofa assim. Então, a gente sabe, você propaga isso sempre aqui, Carol, com as entrevistadas, inclusive, que a gente tem que viver em harmonia com o que a gente é.
É assim que a gente é feliz. E a gente tá vendo lá fora que você posta uma coisa na rede social, aí à noite você fala outra coisa, você fica com inveja daquele cara ali. Ou seja, por isso que as pessoas estão ansiosas e com depressão. E adoecendo, né? E adoecendo E muito, muito, Carol. E muitos jovens também, como esses que a Fernanda entrevistou, também estão tendo muitas dificuldades de encarar, porque você tem o exemplo de casa, mas tem a rede social, você não sabe a quem você agrada. Pois é. É uma dificuldade. E isso que você comentou, dessas questões individuais, né? Eu colocaria até uma palavra como segredos. Os segredos que a pessoa guarda, os segredos dela, íntimos. Sim, Carol, são arrasou. os segredos, né? E esses segredos, eles podem ser mentiras. A partir do momento que ela guarda as 7 chaves, um segredo, mas que as pessoas veem totalmente o oposto e que ela se mantém no oposto Pra fazer todo o pra personagem. segurar, exato, pra segurar Ela vira um esse personagem segredo. dela mesma, né? Então, isso dá uma série, né? Isso é Dá quase que uma série. É, porque na verdade vai virando uma doença, né? Quando você tem essa propensão e você não consegue controlar, você acaba virando refém de você mesmo. E muitas pessoas vivem em mentiras eternas, né? Tem pessoas que você descobre que tem uma segunda família na hora do enterro. Verdade. Tem pessoas que você descobre que tem homens, mulheres, pessoas que são traídas a vida inteira. Tem pessoas que se forjam como se fossem algo que não são. E aí a gente tem que começar, como eu falei, a perceber quem que você tem que seguir, quem você quer ter como referência. E os pais, os familiares, a escola tem muito essa responsabilidade. Por isso que eu lancei um livro infantil. E ela falou de coragem, a primeira entrevistada. Tem que ter coragem para você ser você mesmo. Concordo. Tem que ter coragem. E coragem é você ser a sua essência. As pessoas tendo esse treinamento, Carol, vão ser muito mais felizes. Já pensou na rede? Eu outro dia tive coragem para botar eu dançando na rede social. Maravilhosa. Eu falei, será que eu ponho? Será que eu não ponho? Será que eu ponho? Eu falei, eu vou botar. Você é maravilhosa. Mas eu arrisquei, não é verdade? Porque é uma coisa que foge do padrão. Sim. Psicanalista tem que ser aquela cara de séria, de brava, né? Passa longe de Carlinha Então, Brandão. mas aí eu arrisquei e fui lá e dancei. Você sabe quem adora você, minha personal, a Vivi, né? A Você Vivi sabe, né? Que ela Coque, descreve maravilhosa. muito. Beijo pra ver, ela Beijo pra adora ela. você. Precisava de dizer Eu também isso. sou fã dela. Vou colocar a perguntinha do público, olha lá. O que vocês estão contando aí nas redes sociais, gente, na tela. Obrigada, Clara, um beijo. Quando devo perdoar uma mentira? Pergunto a todos presentes. Gente, quando devo perdoar uma mentira? A cara de todo mundo. Ninguém perdoa, né? Olha lá, todo mundo com cara de... Será não- que a gente deve perdoar? Deve perdoar todo dia, porque quem toma o veneno é quem não perdoa. É verdade. É um veneno que você toma todo dia, ó. Não vou perdoar aquela pessoa. Veneno Aí você toma. faz mal pro E seu quem- estômago. Quem fica mal é você. Quem fica mal é você. É só que não nos ensinam isso desde quando a gente é criança, né? Tem gente que vive em função de tirar limpo tudo. E a pessoa não vive, né? Ela vive em função de outras pessoas. Acorda pensando no que vai fazer com outra pessoa, na vingança, Nossa, no que ela, né? Então, se ela for autêntica, eu todas as vezes, meu filho às vezes fala, vai ler seu livro. E funciona. Todas as vezes em que você acordar e você falar assim, hoje eu vou ser o que eu sou e quem não gostar que se dane. Boa. Faz o teste, depois você me conta. É bom, né? Funciona pra caramba. Nossa, eu acredito, porque eu sou meio essa Você pessoa. faz isso, sim, eu sei. Você fala aí. lá que você vai treinar, que você não Não, gosta eu sou- de calor, que você não sei o quê. É muito Coerência. corajoso. Coerência total. Mas é um teste pra todo mundo. Sejam autênticos, sejam vocês mesmos. E depois vocês contam aqui no YouTube do programa, contem aqui nas redes sociais do programa, Vale que eu a quero pena. ver. Eu aposto. Funciona muito bem. Eu acho também. Tem mais, né, Glaucia? Na tela. Obrigada, Júlia. Um beijo. Como diferenciar uma pessoa sim. mentirosa de uma bipolar? A bipolaridade, ela está cada vez mais intrínseca na nossa sociedade. Tem muito mais gente com esse tipo de distúrbio. É muito comum. Não só isso, como também outros tipos de doenças. A bipolaridade, a pessoa começa a acreditar naquilo. E aí depois ela tem ela desmente tudo que ela falou. Ou seja, aí você já percebe que tem uma bipolaridade. A pessoa uma hora é uma coisa, outra hora ela é outra. Então não é uma mentirinha como, você foi, a Vivi, Carol, você treinou aí, na onde você viajou? Ah, treinei. E não treinou. Não treinou. Isso é uma mentira que faz mal só pra você, pra começar. Aham. Agora, se você faz alguma coisa que faça mal pra alguém e logo depois você fala pra outra pessoa outra coisa, você tá sendo bipolar.
E aí a pessoa precisa de tratamento. Eu costumo dizer que todo mundo devia fazer terapia. Eu acredito muito piamente nisso. Se conhecer, para falar, nossa, eu tô ali, tô fazendo isso errado, vai dar errado. Melhor eu resolver antes de dar da minha piorar. família. De piorar, da minha família me abandonar, daquela namorada não ficar comigo. Porque isso não dá para você sentar em cima, não. Não dá. E, de certa forma, gente, a pessoa que vive contando mentira o tempo todo, ela tá adoecida completamente. Quando a gente fala da bipolaridade até, e a gente já fez essa pauta algumas vezes, de outras questões, a gente tá falando de algumas condições, Sim. né? E não da forma, talvez, eu vou usar assim, que a pessoa queira realmente contar a mentira, sabe? Exato, ela não tem nem noção, ela não tem consciência. Então, mas por a isso pessoa que ela que mente precisava ir muito- num especialista Analisa. para poder começar a ter consciência que ela é assim, que todo mundo fala dela pelas costas. Para piorar, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem essa noção. Quando ela começa a fazer terapia, ela vai começar a ter indícios, sinais, e ela vai começar a entender de como ela pode se livrar desse hábito ou dessa mania da psique. Porque a gente tem que dizer pra nossa mente quem manda, você sabe, né? Né? Porque senão ela domina, né? Sim, ela domina, ela quer que você faça todos os dias as mesmas coisas. Se você não tiver determinação no início, você vai malhar, Carol? Não. Você vai ficar no quentinho. A cama é sempre mais vai ficar no quentinho. Quem tem que dizer pra tua mente, eu vou? Eu vou. É verdade. É você. Vamos lá. E os sinais que você quer contar pro pessoal de casa pra gente encerrar? Uma coisa muito importante, O Corpo Fala é um livro muito antigo, que funciona até hoje, né? Tem gente que trabalha para detectar a mentira, quem trabalha com investigação sabe muito bem quando a pessoa mente, ela olha para um lado específico, ela tem alguns tiques de ficar se coçando, se mexendo, é uma coisa que leva tem um pouco de sinal de ansiedade, de tensão, de estresse. E também vale uma dica, você pode se aproximar da pessoa. Você tá, de repente, fala, é mesmo, Carol? E aí olha no olho. Nossa, a pessoa desarma muito Muito facilmente. fácil. Ninguém mente pra Carlinha Brandão, hein, gente? É um pouco difícil. Que ela vai perceber, né? Desculpa, Glaucia, o que você... tem mais perguntinha. Vamos lá. Olha lá. Sinais importantes. Vitória, obrigada, um beijo. Como lidar com essa é pessoas, muito então... séria. Mitomaníacas. Mitomaníacas. Então, é muito difícil, porque isso é uma doença mesmo, né? Uma coisa muito doença, séria. né? Tem que procurar tratamento psiquiátrico, realmente. Mas que a gente tem que desmistificar essa questão de procurar ajuda. Não podemos ficar estigmatizando essas pessoas ou coisa assim. Ela embarcou numa história de que ela é aquela outra personagem. E aí ela dificilmente vai ter entendimento. Você tem que dar a mão e falar, olha, eu quero te ajudar. Aí você leva num psiquiatra e ele vai ter um tratamento para que ela possa corrigir esse tipo de comportamento. Né? É uma Ela questão... criou, muitas vezes vem da infância. Tá. Ela criou Uma fantasia. muitas vezes assim, você percebe que nossos principais hábitos são feitos quando nós somos criança. Então, se a gente vê alguém da família fazendo, a gente acha que aquilo é normal. Se muitas vezes minha mãe falava, tudo que é proibido é mais gostoso. Então, eu sempre aprendi a não mentir, porque eu conversava abertamente com ela. Porque se você falar a verdade e apanhar, o que você faz? Pois é. Vou mentir. Sem dúvida. Então, a questão é você aceitar a verdade dos outros e conversar. As pessoas têm que ter paciência para conversar. Então, se você cria o hábito de fazer isso por mais de 10, 20, 30 anos, você acaba se tornando aquela pessoa que você não desejava ser. Tá certo. E olha que aula, hein, gente? Carlinha arrasa, né? Glaucia tá lá, ó. Lá no obrigada. switcher, assim, ó, palmas, Fico palmas. feliz. Porque no final, é claro que a gente quis usar, né, esse 1º de abril, mas olha quanta coisa a gente consegue aprender, entender, parar pra pensar com algo que passaria, simples, que passaria assim, ó, de forma corriqueira na nossa vida, Sim. que é o tal do 1º de abril que a gente vive todos os anos. Então, a partir de agora, mais consciência, né? Sim. Porque a mentira do 1º de abril, ela realmente não é verdade. Não. E que continue sendo brincadeira. E quem quiser mais dicas e o trabalho desta minha obrigada, amiga, Carol. tem que ir lá no Instagram dela, porque realmente é um trabalho muito, muito legal. Sem contar que, assim, dá uma força, né? Ouvir a forma como você encoraja as pessoas. Vocês não saem assim, ó, todo mundo quer que parou o estúdio hoje. Eu adoro, fico feliz da vida. Eu fico muito grata por esse amor, esse carinho que é recíproco. Sempre. E o arroba é Carla Brandão, numeral 11, sem o acento, certo? Arroba Carla Brandão, numeral 11, sem acento. Obrigada. Você encontra todo o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Obrigada.